Você chegou a um ponto que na sua vida você entra em um lugar e você se sente muito à vontade e que esse lugar lembra uma vez quando você era criança. Isso eu falo para nós mulheres, quando tinha aquele lugarzinho especial que nós brincávamos com as nossas bonecas. Então, isso para mim é um momento que quando chegamos aos 50 anos, que estamos ali na expectativa que vai acontecer coisas maravilhosas, mas que ao mesmo momento você fica olhando se chega a mamãe para poder chamar. Porque na verdade, quando chegamos aos 50 anos, a gente vive um presente com muita intensidade e a gente quer deixar o que é melhor e quer tirar, logicamente, aquele que não nos pertence. Sem nenhuma vinheta, somente aqui compartilhando essa segunda primavera com meu café e com um livro em italiano. Eu, Imaculada Alves, quero hoje compartilhar com você as minhas experiências que eu passei por 20 anos em Itália. E por isso eu quero fazer uma coisa muito natural, especialmente mobilizar mulheres que quando chegam aos 50 anos, às vezes dizem não tenho o que fazer, ou então a minha vida agora não tem muitas oportunidades, mas para mim é minha segunda primavera. E descobri também uma coisa especial, que a minha melhor companhia sou eu mesma. E viver na Itália e descobrir essa cultura magnífica me fez ser idealizadora mais forte ainda dos meus sonhos. E posso dizer a vocês que é preciso a gente sair de certos pequenos mundos para a gente criar outros muito maiores, mesmo se você querendo não ter tanto holofote. Porque na vida, o palco principal que você tem que levar é os seus sonhos, e dentro deles você vai realizar a cada momento a sua história. Eu penso que todos nós devemos estar aqui a realizar a nossa felicidade, não dores. E é uma coisa que eu aprendo cada vez mais, não ter medo de nada, porque o medo vem dos nossos pensamentos. Eu não estou aqui como uma coach e nem estou aqui como uma maestra, porque o grande maestro e mestre é Jesus para mim, e nem quero falar de religião. Apenas eu quero fazer narrações do meu cotidiano, de algumas experiências que já passei e experiências também da minha vida em geral. A segunda primavera para mim será e é a melhor fase, porque hoje eu consigo ser tudo aquilo que desde aquela casinha de boneca eu já realizei e estou realizando ainda. Você pinta ainda? Você desenha a sua vida? Procure fazer, porque é muito interessante, porque o seu cérebro ajuda a criar situações que você não imagina, a criar momentos que você vai trazer não só o passado e pensar como você poderia fazer isso no seu futuro. A Itália me ensinou uma coisa especial. Eu lembro quando eu cheguei aqui, vamos iniciar nossa narração. Eu já tinha minha carteira de motorista, então eu tinha que fazer ou um renovo ou renovar, ou então eu tinha que fazer uma outra. Como eu vim para viver aqui, eu resolvi fazer uma outra. E lembro que as pessoas em 2004, quando eu cheguei em dezembro de 2004, algumas pessoas eram admiradas que eu já estava dirigindo. Uau, ela estava dirigindo. Então, eu me sentia uma pessoa fora daquele mundo, porque outras mulheres estavam dirigindo e eles não eram admirados, mas a brasileira estava dirigindo. Isso aqui não entra o fato que a pessoa estava discriminando a brasileira, mas é a independência de uma estrangeira num local, num outro país,
que não faz parte dela ainda. Então, tudo isso eu tive que construir. E é sobre construção que eu quero falar para você que está precisando ver esse vídeo. Construir a tua história, construir o teu espaço, construir o teu trabalho, construir o teu mundo. Porque uma mulher de 50 anos, ela está na sua segunda juventude. Por isso que eu chamo lá minha segunda primavera. Bem-vindas, queridas. E eu escolhi uma frase especial desse livro que eu vou todos os vídeos iniciar a contar um pedacinho dele, da história desse livro aqui que eu tenho como fosse a minha Bíblia, mas depois eu vou fazer você conhecer ele pessoalmente. Vamos lá? Per salutare due persone non si porge una mano alla un'altra, ma si scambia una stretta di mano alla volta, in successione. E stesso modo anche con muita attenzione con la mano che vengono scambiate por un'altra. O que significa que você, quando vai falar com uma pessoa, se tem 3 pessoas, a gente não deve cruzar as mãos para você fazer um cumprimento, né? A gente tem que dar a mão, olhar no olho, ter calma. Quando for a sua vez, você dá a outra mão, porque assim você vai cruzar. E o que significa isso para a nossa vida? Significa que a gente tem que observar, até no cumprimento, porque isso vai fazer você estar sempre no presente. Observar a segunda pessoa, aquela pessoa que você talvez pode ter até um filho, uma pessoa, um filho que eu digo um encontro especial ou uma conversação mais abrangente, mas às vezes nós esquecemos que do outro lado tem um outro mundo, uma outra casa de boneca, outra pessoa que está imaginando o mundo dela. Então, aos 50 anos, a gente não pode deixar de fazer isso. Andar com calma, atenção e observar. Porque isso até num livro de Galeteu, um livro de um bom tom, ensina que temos que observar. Temos que dar a mão, estender a mão, olhar olho no olho, dizer o seu nome, passar novamente para a segunda pessoa sem freta, porque naquele momento a gente está colegando uma energia e naquele momento a sua intenção, a sua intuição já diz como seria aquela pessoa. Bem, eu na minha segunda primavera, com as experiências que eu já vivi, eu só basta olhar uma pessoa, eu já tenho completamente toda a maneira daquela pessoa, porque as nossas energias, elas se encontram no momento quando o nosso olhar entra no outro olhar, que isso significa uma porta aberta. E se você quer abrir a sua porta, vai depender de você. Eu agora desejo a você um ótimo sábado e continuamos o nosso café no próximo episódio.